Bom dia, minha Laura de Freitas, entrada da Costa do Coqueiro, Salvador, costa da Bahia de Todos os Santos. Está começando hoje, quarta-feira, 9 de novembro, está começando o sétimo programa, iniciar 40 anos. SESC tem a direção de Cleiton Carluxo, direção e coordenação de Elton Carluxo. No estúdio de gravação, a nossa Cristina Antunes, que tem um comentário de Jorge Elmavillier. E aí vão resumir as perguntas que eu vou estar fazendo por aqui. Antes de dar um bom dia, Jorge Elmavillier, não só dar um bom dia, e como eu não perguntei a semana passada, eu quero saber um pouco da sua história, certo? Quero que você dê um bom dia, depois você pergunta. O povo quer saber quem é Jorge Elmavillier. Bom dia, Jorge. Boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Firmar no boa tarde, porque na verdade o programa é das 16 às 18, né? Ainda que seja um podcast, mas é bom firmar o horário para o qual ele foi chamado e pelo qual está sendo gravado. Eu sou Jorge Elmavillier Santos de Jesus e falar da minha história a gente vai precisar de vários programas. A gente vai ter que falar em tomo, porque é uma história, além de complicada positivamente, ela é extensa produtivamente e didaticamente também, né? Então, eu vou sugerir que a gente marque um programa só para eu falar da minha história. Se você concordar, eu aceito, até porque nós temos uma pauta que está programada para hoje, que eu faria os comentários, mas na ausência aí da irmã, que não pôde vir, virá na próxima semana, era bom que a gente cumprisse a pauta e programasse para um outro momento a gente fazer esse histórico. Eu sei, mas em todo programa, normalmente a gente, quando alguém chega, a gente tem que apresentar, você fazer um pequeno resumo, certo? Que era fazer a semana passada, não fiz. Tá bom. E fazer um pequeno resumo de Jorge Elmavillier. Então, se é um pequeno resumo, fica fácil. Eu sou Jorge Santos de Jesus, nascido a 17 de julho de 1958. Segundo os meus pais, disseram que eu estava nascendo justamente na hora que o Teatro Castual estava pegando fogo, né? E eu já busquei na história e há algumas contradições de data, horário e etc., né? Mas foi no mesmo mês e próximo à data em que nasci. Nasci na ladeira da Vila América, número 6, casa que desde 2016 eu voltei a assumir residencialmente, porque é um espólio de família, foi uma herança de família, e meus irmãos que sempre moraram lá, eu nunca habitei efetivamente lá, eles abandonaram e eu passei a ser o administrador do espólio. Sou o mais velho, né? De quantos irmãos? De 4 irmãos. Uhum. E 2 morou efetivamente com meus pais e um outro é de uma outra relação da minha mãe e que nunca morou conosco. Mas eu considero 4, porque são 4. E esteja onde está o que não conviveu, ele também é possuidor. Ele tem direito a esse espólio e é por isso que eu sempre o incluo. Todo mundo sabe que são 3. Jorge, mais velho, Robson, que é meu irmão e compadre, padrinho da minha filha Joyce Patrícia Capistrano de Jesus, e tem o Biraci. Mas tem também o Edson, que é depois de mim. Aí o Robson passa a ser o 3º e o Biraci, que é o caçula, passa a ser o 4º. Aos 4, 5 anos de idade, nós nos deslocamos para vários bairros de Salvador, passando pela Liberdade, Palmiúdo, Vale da Muriçoca, ali numa das elo de ligação entre Engenho Velho de Federação e o bairro da Federação, que é o bairro das comunicações, lá onde ficam muitas rádios, muitas das televisões aqui de Salvador, principalmente a do IRDEB, né? o canal cultural do Estado da Bahia, né? Que é a TV educativa e a rádio educadora, e várias FMs, né? Que tem naquela região. E dali nós fomos morar na Liberdade, basicamente no IAPI, né? Onde eu tive o prazer de conhecer o falecido Paulo do Bronco, um dos maiores babalorixás da época em que a gente olhava dali do IAPI e via aquela avenida, né? Dois Leões e a Heitor Dias sendo criada, porque estava sendo terraplanada. A gente via lá os tratores trabalhando. E dali
partimos para Itapuã. Meus pais conseguiram comprar um pedaço de terra lá em Nova Brasília de Itapuã, em 65, 66, na mão do Tenente Bento, no espólio da Fazenda Penedo, que após aquela guerra, que só foi os brasileiros até o Canal de Suez, né? Os que chegaram lá ao Canal de Suez e voltaram, depois receberam como pagamento terras em Salvador. E o Tenente Bento, como era um aviador da aeronáutica, ele conseguiu uma parte do seu pagamento em doações dentro uma parte da Fazenda Penedo, Nova Brasília. E Nova Brasília, para mim, foi tudo. O bairro onde eu nasci, Gervelho de Brota, eu nunca consegui fazer sequer um projeto cultural. Em Nova Brasília, eu fiz quase tudo em minha vida, né? Joguei bola, consegui treinar no Vitória com idade de 14, 15 anos. Aos 16, fui para o Lomanto Júnior, cursar administração enquanto o curso oficial, e naquelas matérias que se chamava de técnicas, né, matérias técnicas, eu fiz dança no Lomanto Júnior já em 76, 77. E depois disso, houve uma turnê do grupo colegial pelo Nordeste, basicamente no Piauí, e retornando do Piauí, devido ao sucesso que fizemos em 15 dias naquela cidade, inclusive inaugurando o Centro de Convenções do Piauí em 77. Quando voltamos, o noticiário estava badalando muito essa impressão que um grupo de dança colegial, chamada de folclórica na época, causou. Fomos contratados pelo restaurante Casa de Shows Amoenda, onde de lá eu saí em 79, quando já estávamos com tudo organizado para oficializar a criação, a organização e a fundação do Bloco Afro Malê de Balê. Aí de lá para cá tem coisas que você acompanhou, não vai ser possível você desacreditar, porque você acompanhou muitas delas. Esse é um resumo que pode se fazer, mas se for detalhar cada coisa aí, vai dar uma Bíblia maior. Vamos querer saber mesmo, depois direitinho, sobre essa Mãe de Santos, como foi a criação do Malê, mas no futuro. Hoje estamos no meio da consciência negra, gente. Eu queria falar com o Jorge sobre o que significa mesmo, certo? A alvorada do Rojás, né? Que a prefeitura está fazendo hoje a primeira atividade do meio da consciência negra, e amanhã, o 20 de novembro, tá? Mas antes eu quero vender meu peixe, né? Vocês sabem que o projeto inicial trabalha num projeto de resgate da nossa história, e que dia 13 de dezembro, sábado, estarão realizando o último sarau do ano, certo? E aqui eu quero, antes de... vamos estar marcando uma reunião hoje para tratar do assunto, mas eu quero mandar uma mensagem aqui, enviou para a gente aqui, a nossa Amélia Nunes, que estaria aqui falando, é uma das delegadas do projeto Denunciar, ela é enfermeira, certo? É uma das primeiras pessoas que acreditou no projeto que nós estamos construindo, e ela trouxe para a gente uma parceria, vai estar trazendo para a gente, a semana que vem, uma parceria com Cuba, certo? E eu vou fazer o resumo que ela me trouxe aqui para a gente, ela vai escrever um vídeo a respeito. O NCA tem o privilégio de informar que alguns dos seus delegados e voluntários, ou simpatizantes, era um simpatizante, delegado ou voluntário, não, nem voluntário, delegado voluntário, que se associarem com uma anuidade de R$40, com direito à camisa do projeto 40 anos, vai poder estudar medicina em Cuba. O programa prevê cobertura integral dos seguintes cursos: matrícula, mensalidade, hospedagem, alimentação, seguro-saúde, passagem aérea, ida e volta, e material didático essencial ao curso, além de bolsas mensais para despesas pessoais. Então, estou trazendo para vocês aqui de primeira mão os benefícios para você, jovem, idoso, que se associa ao projeto. Então, na vida tudo tem uma contrapartida para que as coisas aconteçam e nós tenhamos a nossa independência. Então, iniciar a trabalhar uma rede. Você se torna associado
Com R$ 40, você adquire a camisa ou qualquer produto do NCA, certo? Participa das atividades. Agora nós vamos realizar um caruru de Santa Bárbara, que estamos no meio de Santa Bárbara, mas normalmente realiza a feijoada tradicional, que já é uma tradição em Lauro de Freitas. Então, você torna associado, paga a anuidade. Então, você não paga mais nada. Você pagou R$ 40, você, toda atividade que acontecer do inicial, você não paga mais nada. Mas você tem um compromisso de trazer uma pessoa para se associar. Essa é a rede, para trazer as pessoas as informações do que nós estamos construindo, certo? Vamos ter aqui palestra com mestres, como o próprio Jorge Mavillier, com o mestre Sérgio falando sobre capoeira, o Fuscão falando sobre samba, Nego Teira contando como foi que ele hoje, menino de 15 anos, da Itinga, hoje é conhecido o mundo inteiro com aquela música, O Nego Segura a Cabeça com a Mãe Chora. Foi um projeto construído pelo INCA, que hoje nós registramos novo, esse ano completa 2 anos, estamos mudando a diretoria para poder a gente ter uma atividade mais próxima, com resultado como esse que está acontecendo aqui agora, como eu te falei, certo? Estamos fazendo uma parceria com Cuba, para preparar o jovem para estudar medicina, com tudo pago. É uma parceria com o governo do estado. Então, semana que vem, a Amélia Nunes está passando essa informação para você, mas já estou adiantando. Então, adquira a sua camisa e se torne associado de um projeto dessa magnitude, tá? E, antes que Jorge fale sobre o mês da consciência negra e também dos Ojais, quero que ele fale sobre essas informações que eu estou trazendo aqui sobre a NCA. Eu penso ser de fundamental importância e, como também advirto, asseguro e assevero que o NCA ele está numa perspectiva de crescimento quantitativo em termos de delegados e delegadas, como se chama, e também na sua esfera de articulação internacional. Então, o NCA deixa de ser algo, como poderíamos dizer, lúdico, apenas falando de 40... Como é que você fala? As atividades? Saraus e fazer coisas cotidianas. E para fazer coisas cotidianas, uma das maiores necessidades que eu acredito é espaço físico. Então está na hora de a direção do NCA, que você tanto tem insistido desde o primeiro momento, desde a primeira reunião que eu fui convidado e participei, e hoje até comentava com Cristina, que foi nas proximidades ali da escola dos cadetes mirins, da escola de alguém, por ali, né? E de lá para cá, eu contabilizo 25 anos, né? 25 anos dessa construção, e que é uma construção que já se adultiza, né? Já está adulta. Hoje, a maioridade é 16 anos para o voto, para dirigir também, mas para a questão jurisprudencial é de 18 a 21. Então, uma entidade que tem 25 anos, ela está adulta, e uma entidade adulta não pode deixar de ter uma sede, precisa ter uma sede para acolher tanto esses delegados e delegadas cotidianamente naquilo que eles puderem realizar, seja por, no mínimo, 30 minutos, 1 hora de relógio, 2 horas, o tempo que lhe seja permitido, para que haja uma administração capaz de acessar os editais, para, inclusive, buscar recursos para o desenvolvimento das atividades neste local e também fora deste local, né? Assessorando, inclusive, as demais entidades que ainda não têm o cabedal de conhecimento que as pessoas, porventura, do NCA possam ter, para auxiliar na construção de projetos. Então, a primeira análise que eu faço é essa. A segunda análise é com relação a esse intercâmbio internacional, é de tamanha grandeza. Eu não sei quantas entidades em Lauro de Freitas têm um intercâmbio dessa magnitude.
É uma prova de que o seu esforço individual, que deu a criação desta marca NCA Presente, porque eu só vejo o Tom Zé, eu tenho dificuldade, a minha miopia não permite ver as outras pessoas, eu só vejo o Tom Zé, NCA Presente, NCA Presente. Mas é possível e também perceptível que por trás desse Tom Zé tenha muita gente, que talvez o Tom Zé não esteja, não é que sabendo captar essas pessoas e trazer para dentro, mas não esteja em condições, né? Tanto material quanto financeira, porque para se manter uma sede precisa pagar aluguel, precisa pagar a água, precisa pagar a luz, precisa pagar a internet, precisa pagar a estruturação, precisa manter uma copa minimamente estruturada para que as pessoas possam chegar, ter um cafezinho, ter uma água, ter um suco, ter um lanche, poder fazer até um almoço coletivo, mas dentro dessa sede. Então esse convênio é de fundamental importância. E aí as nossas brigas vão aumentar, porque você está tentando me convencer a assumir a Secretaria-Geral dessa entidade e eu tenho me negado por conta dos desajustes de diálogo que a gente tem, porque eu vejo o NCA como uma coisa sua, mas na medida que atinge esse tamanho, esse cabedal de possibilidade, o NCA deixa de ser a coisa de todos, vai passar a ser uma coisa de muita gente, inclusive dessas pessoas que serão beneficiadas dentro desse intercâmbio. Não te interrompendo, você trouxe uma lembrança muito boa. Mas já interrompeu. Né? E viu, Cristina, esse rapaz, ele falou uma coisa que eu não tinha percebido, tinha esquecido, que o NCA vai estar tem mais 20 anos. Que eu me lembro, olha só, não sei se tem 20 anos não, vou ver se lembro agora. Não tem 20 anos. Eu me lembro que o NCA nasceu em 2011, quando nós nos mobilizamos para criar o Partido Pátria Livre. Por ser a pessoa que mais conseguiu filiar pessoas, quase 200 mil pessoas, quase 2 mil pessoas, aí me tornei presidente. E esse Partido Pátria Livre, hoje tem 2 vereadores que nasceram desse projeto. Imagine só que César Lindói, toda vez que ele toma posse, ele fala que agradece a Tom Zé, que ele não gosta de política. Mas nasceu, eu estou sempre dizendo que ele nasceu do NCA. Certo? Então, o resultado dessa mobilização, Jorge, o resultado dessa mobilização, vou lembrar outra coisa, quando houve a pandemia, nós, com o apoio daquela fundação lá que tem aquele tema do INE, que se não agora, do INE, tinha aquela sistema, Azevich. Novembro Azevich? Não, essa Azevich, alguma coisa, uma fundação que tem lá, e nós conseguimos ajudar pessoas na alimentação, cesta básica, só para citar o que o NCA tem feito. Isso fala o quê? Nós ajudamos a construir um projeto já ligado ao NCA. Nós já ajudamos a dar cesta básica com apoio de outra instituição na pandemia. Nós concedemos títulos de autonomia de causa, Cristina, a várias pessoas, para incentivar, Jorge, esse trabalho. Então, essas pessoas querem receber, por favor, vamos botar o título de doutora honoris causa, com apoio da nossa doutora Débora Fonte, que me deu sempre todo o incentivo, certo? Um título de doutora honoris causa concedido por instituição sobre a Universidade de Arte de Paris e outras instituições. E aí, essa ação que eu tenho desenvolvido, Jorge, só para responder mais ou menos, e me culpar, e cadê essas pessoas? Quantas camisas a Iniciativa já deu de graça para as pessoas, Cristina? É por isso que estou cobrando. Então, as pessoas, nós estamos viciados, Jorge, em querer as coisas de graça, sem dar nenhuma contrapartida. Estou citando o nome de um vereador, César Lindói, que ele está sempre, que o meu incentivo é mais prestigiar a Rua Lindói, que minha mãe, eu costumo dizer que minha mãe fundou a Rua Lindói. Então, minha mãe foi a primeira que invadiu aquela rua. Então, minha mãe descobriu a Rua Lindói. Então, hoje tem um vereador com o nome de César Lindói, certo? E um que é Isaac de Belchior, que é o major, você entendeu, que é vereador também. Então, foi concluído esse projeto, mas o NCA continua engatilhando, apesar de sua história continua viva. Então, ele me lembrou até algo que eu tinha esquecido. O NCA não tem só esses 2 anos de fundado, ou seja, até 5 anos. Que em 2019, que a gente registrei no Jornal à Tarde, a fundação do NCA, 2019. E aí,
como aconteceu a pandemia, houve a primeira reunião, ninguém mais queria se unir, né? Ninguém queria mais ver assim, rapaz, foi difícil. Então, é por isso que o projeto era 35, você até falou, era 35 anos o projeto, certo? E aí, por causa da pandemia, e aí eu mudei, mas aumentei mais 5 anos, o projeto tem 40 anos. Então, mais um sentimento de boa essa lembrança, para ver que nós temos tentado e precisamos de uma pessoa como você para estar à frente. Eu costumo, gente, eu não sou completo, como as pessoas acham. Eu tenho meu limite, eu sou um articulador. E precisa do administrador. É como o Cristiano está me corrigindo aqui, então Zé, é seu limite para poder eu melhorar. Então eles sabem, eles reconhecem meu potencial, mas tem as minhas limitações. Então, se eu trouxe para vocês aqui, ele me fez lembrar, certo? Estou citando nome de personagem, tá? Quando eu coloco o projeto Testemunho Ocular da Minha História, que eu cito o nome de pessoas que conhecem a história. Não tem nada a registrar, que eu fui marinheiro, até perdi todas as fotos da Marinha. Uma moça hoje passou. Então, Zé, você lembra que a primeira escola de Itinga foi em Maionela? Aí eu disse para ela lembrou que viu eu, que antigamente, Cristina, era ditadura militar, aí para poder inaugurar qualquer coisa tinha que ter um aspirante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então eu, com 18 anos, estava ali inaugurando, atirando a bandeira. Então foi hoje que essa moça falou. Certo? Que é fruto da minha história, que não tem nada registrado. Então, o registro são as pessoas testemunham ocular da minha história, viu, Jorge? Então, só porque você trouxe essa reflexão que eu queria debater, falar sobre esse assunto, que depois Jorge vai falar sobre o Novembro Negro, vai falar sobre Alvorada dos Jorjais, certo? E a importância da Lei 10.069. Mas conclua, Jorge, o assunto do NCA, por favor. Eu vou insistir com você que eu venho lhe acompanhando nessa tentativa de formalização dessa entidade há quase 25 anos. Porque em 2001 até 2003, onde eu fiquei contratado pela Fundação Roberto Marinho para atuar no projeto A Cor da Cultura, que inclusive, quando o Carluxo era vereador, ele foi um dos implementadores da vinda do projeto A Cor da Cultura aqui para Lauro de Freitas. Ápio Vinagre também era membro do grupo do Mobcom, do Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, junto comigo. Daqui que eu me lembro, isso era Ápio Vinagre, que era do grupo, né? E nós conseguimos trazer. Fiquei uma temporada no Rio de Janeiro, no SESI Tijuca, fazendo capacitação para escolas municipais do Rio de Janeiro, lá, né, na região metropolitana, escolas da Baixada Fluminense. E antes desse histórico de Canal Futura, a gente já conversava sobre essa sua vontade de fazer essa entidade. É que às vezes a gente confunde criação com fundação. O que é a fundação? Fundação é o ato legal constitutivo, que faz a ata, que impulsa a diretoria e que encaminha para o documento transitar, não em julgado, porque aí é na justiça, mas transitar no cartório. Então, o tempo que você levou se reunindo com um monte de gente falando desse projeto, para o tempo em que ele foi devidamente registrado, deve ser 10 ou 11 anos, com mais 14 após o registro, 25 anos. Não tem como negar. A não ser que eu esteja faltando com a verdade. E se é para ser testemunho ocular das coisas que você faz, inclusive que você disse que eu vou estar citado no livro, eu tenho que ser fidedigno à história. Se eu não for fidedigno, eu vou passar mal, porque eu vou estar mentindo. Não é para você e nem para a sua clientela. É para mim. Isso vai me fazer um grande mal. Muito bem, Jorge, vamos mudar de assunto, para a gente continuar, certo? Falando no meio da consciência negra. Hoje nós fomos convidados, certo? Para participar dessa atividade. Eu me simpatizei muito com o Vitor, o menino que estava de superintendente, certo? E aí, para prestigiar ele, também incentivar também essa atividade. Hoje está acontecendo no terminal turístico, né? As pessoas vêm. Jorge vai explicar o que é a Alvorada dos Jorjais. Explica, Jorge. Bom, a Alvorada dos Jorjais, eu não estou com credencial e qualificação para falar da origem, né, de com quem ela começou. O que eu posso me lembrar é que uma vez eu fui convidado por um amigo e irmão que você também penso que conhece, que foi Marco Rezende,
que é do SEM, para participar da Alvorada dos Anjais. E a Alvorada dos Anjais é uma celebração de origem afro-religiosa, de matriz africana e afro-brasileira, que tem por objetivo demarcar espaço de ancestralidade, saudar as árvores, né, através da ancestralização, né, num contexto, inclusive, antológico, devolvendo para os locais os aspectos que, há tempos atrás, eram feitos em toda Salvador. Né? Eu, por exemplo, morei num bairro lá no GVL Federação, que todo ano tinha uma caminhada, e hoje ainda tem essa caminhada, que é a Festa de São Lázaro. Então sai um grande grupo de lá do GVL Federação e vai para a Igreja de São Lázaro e depois volta numa caminhada bacana, que naquela época tinha um outro nome. Quando me lembrar aqui eu falo. Não era caminhada que se chamava, era um outro nome. E a gente percebia que naquela época as árvores eram laceadas, porque essa atividade é um laço que se faz nas árvores, né? Mas ali tem uns rituais que eu não tenho credencial nem autorização para revelar, que são feitos no momento que está se fazendo aquela celebração do laceamento da árvore, e que fica lá durante o período, pode ser eternizado, como também pode ser tirado por pessoas, né, antagônicas a essa realidade. Mas é uma atividade interessante, porque demarca também o conceito de luta, o conceito de resistência, o conceito de afirmação e o conceito de pertencimento dos homens e mulheres negros e negras e também de crianças que são adeptas da religião de matriz africana e afro-brasileira. É uma sagração, né, à natureza, se é que assim podemos dizer. Nossa mãe Lúcia Mameta Camuricifo hoje realiza a 6ª caminhada Tempo Nigé, Tempo de Paz, certo? É mais uma consagração do nosso povo preto, que passe para mim e para nós a história de Mameta Camuricifo. Eu sei que você tem conhecimento sobre a história dela e também, quem sabe, pode até falar até de Joãozinho da Goméia. Que perversidade você faz comigo. Eu não tenho autorização nem credencial para falar de Mameta Camuricifo, a não ser pedir a bênção a ela, pedir a bênção a todos os ancestrais que zela e cuida e mantém o terreiro que ela toma conta. Até porque eu conheci a Mãe Mirinha, porque o terreiro da Mãe Mirinha era na localidade de Portão, em frente ao campo do Vasco. Um time chamado Vasco, que revelou inclusive Haroldo como lateral esquerdo do Galícia, após um campeonato que a seleção de Lauro de Freitas fez um dos melhores campeonatos. Como também no Peladão, no antigo Peladão. Então eu me relaciono com o terreiro de Mãe Mirinha desde quando era em Portão mesmo, que era ali em frente ao campo, né, do Vasco. Porque o da Portuguesa é perto onde a sua madrinha tem a escola de nível superior. Como é o nome dela? Débora Fonte. Pois é, Débora Fonte. Então lá ali onde era Débora Fonte tinha um dendezal, um matagal de dendês muito grande, e ali tinha o campo da Portuguesa. E o do Vasco era cá na frente. Eu joguei bola ali. E antes de jogar bola ali, minha mãe me levava nas atividades que tinha e frequentava lá aquele terreiro. Então eu conheci a Mãe Mirinha, como também conheci, e parece que é um dos filhos dela que fundou o Bloco Brancoma. Exatamente. É. E eu fiquei encantado quando vi um bloco de primeiro ano ser fundado e ter um ônibus, que ficava inclusive ali ao lado, estacionado do centro lá de referência, Mãe Mirinha de Portão, centro de referência da cultura afro-brasileira, Mãe Mirinha de Portão, do qual já quero aproveitar aqui e emendar e dizer para os candomblecistas e os produtores de cultura e os gestores de Lauro de Freitas de todas as áreas, que aquela praça ali ao lado, que fica parecendo que não é daquele conjunto arquitetônico do centro de referência, precisa virar uma praça de verdade. E se colocar ali praça em homenagem aos revoltosos de Malês, da Revolta dos Malês de 1835, cujo sangue foram derramados e transcorreram ao longo daquele rio, vai ser muito importante, porque ali também foi uma das áreas de batalha, da Revolta dos Malês e de tantas outras, que até antecederam 1835.
né? Porque 1600 teve, 1700 teve, e na maioria das vezes as rotas de fuga eram os rios, né? E no centro de Salvador, a maior parte das rotas de fuga elas viraram avenida de vale, como Ogunjá. Por que tem o nome de Ogunjá? Porque ali tinha um grande candomblé que celebrava o orixá Ogunjá, né? E assim sucessivamente. Se você vê o nome dessas avenidas de vale, tudo está vinculado à questão religiosa. Por quê? Porque o rio. Porque não se faz candomblé sem água, não se faz candomblé sem folha, não se faz candomblé sem terra, né? Então são elementos primordiais da natureza que faz o candomblé. Eu vou evitar falar de mãe Camuruci, pelo respeito que tenho, né? Eu não preciso falar da história dela para as pessoas de Lauro de Freitas. Ela manda o bom dia, na linguagem, inclusive, do Angola, todos os dias, para todas as pessoas que têm acesso às redes sociais nas quais ela atua, e já devem ter suficientemente as informações sobre o Mãe Camuruci. Eu sei que é uma pessoa que cuida de gente, e ser de candomblé é cuidar de gente. Maravilha. Eu sou fã. É que eu gosto que alguém fale bem dela, que eu sou fã de uma meta, eu conheci uma menina de Portão também. Minha mãe fez parte da história. Uma meta era morar no Rio de Janeiro. Eu conheço mais mulher importante que uma meta, depois de minha mãe morar no Rio. E minha mãe fez parte do primeiro filme brasileiro, Barra Vento, Mãe Mirinha de Portão, mãe de Aide de Portão. E eu, pequenininho, viu Florescer e Mãe Mirinha participar do primeiro terreiro de candomblé de Itinga, que é onde eu morava, que é a escola, hoje a escola Paulo Freire, era ali que a gente residia. Então fui primeiro terreiro de candomblé. Me lembro muito bem que os carros eram estacionados desde São Cristóvão e passavam pelo rio, que a ponte era de madeira, e aí é sempre bom. Mas, Jorge, então, voltando ao tema... Deixa eu dizer uma coisa, só para não interromper, você costuma interromper as pessoas. Eu esqueci de dizer qual é o espaço que eu mais gosto lá quando eu vou naquele terreiro. Lá onde o terreiro está hoje, na rua Queira Deus. O espaço que eu mais gosto daquele terreiro, adivinha qual é? Da Associação de Dominó. Não, é de Martim Pescador. Martim Pescador é a adega lá do terreiro. Né? Já tem até e a recepção ali é muito bacana, a gente prova da bebida que a gente quer. Mas prossiga. Então o terreiro Mamiane, o terminal turístico, hoje, né, levamos muita honra o nome de Mamiane Portão, na verdade, foi o primeiro da América, o primeiro centro de referência de cultura afro-brasileira, trazida pelo vereador Luiz Alberto. Aproveita, Jorge, em homenagem ao Luiz Alberto, essa data do meio da consciência negra. Fale de Luiz Alberto e esse bens que foi trazido aqui, esse centro de referência que, na verdade, não é utilizado para o que deveria, mas pelo menos existe e tem aquele espaço ali. Talvez atualmente não esteja sendo utilizado como deveria ser, como você falou. Porque desde que aquilo ali foi fundado, eu sempre fui convidado para participar de atividades na condição de participante mesmo, né, de ouvinte, cursos, vários, participei, recebi formação, tanto política ancestral, quanto política ideológica, quanto política cultural, política de diversas formas. Então aquilo ali teve um momento que funcionou e funcionou muito bem. Não sei porquê, né? Caiu num processo de decadência que foi reorganizado depois que a Secretaria de Cultura, na condução do nosso Manuel Carlos Carluxo, assumiu. A Secretaria de Cultura foi toda para lá, né? E houve um desenvolvimento das atividades. E depois que ele deixou a Secretaria de Cultura e foi para um outro órgão, parece que lidar com a pavimentação, já no fim agora, foi que caiu num descrédito incrível e que está numa situação deplorável aquilo ali. Né? Precisa sofrer um resgate, precisa sofrer um reequipamento, um recondicionamento, uma reumanização do contexto como um todo, tanto predial quanto artístico, ou seja, na cultura tanto material quanto imaterial. E passando também pela praça que está ali ao lado, que eu falei há pouco. Mas aquilo ali foi de fundamental importância e foi com recursos de emenda conquistada pelo falecido deputado federal Luiz Alberto, que eu conheci como Luiz Operário, no movimento negro, por volta de 76, 77.
Fizemos algumas coisas juntas, na época de MNU-CDR, que era Movimento Negro contra a Discriminação Racial. Quando virou apenas MNU, Movimento Negro Unificado, aí já virou uma ONG, aí já contrariou uma série de objetivos do MNU-CDR, que era um movimento maior, não tinha esse mundo, né, de tendências, porque dentro dos organismos não governamentais também tem tendências, e são imensas. E o SMNU se organiza da mesma forma que o PT se organiza, né? Então tem tudo a ver, é mais dos mesmos, positivamente nesse sentido. E o Luiz Alberto foi um grande responsável pela construção deste centro, que foi realmente o primeiro da América Latina. E não sei por que está. Mas eu penso que é uma briga positiva que o MCA, nessa sua retomada para coisas mais concretas, que não seja apenas saraus, precisa comprar com a gestão pública, pedir audiência, sentar para discutir tanto a questão do centro, né, Mãe-Mirim, como outros setores de Lauro de Freitas, como a questão do Quingoma, por exemplo, que ainda não foi titulado, como a questão de várias localidades, porque a antiga serraria de Santa Maria de Pitanga era um quilombo. Era um quilombo. É um quilombo, porque era fazenda. E tudo que foi fazenda do jeito que era e foi partilhada do jeito que foi, tem os remanescentes de quilombo. E quem são os remanescentes de quilombo? São aquelas pessoas que deram de tudo, deram de si para que as fazendas existissem. Por exemplo, na minha família eu tive 3 tios que foram capatazes. Foram capatazes. Outro dia eu estava conversando com você, é meu tio Benzinho, meu tio Lourenço, e tem um outro que eu sempre me esqueço, e o tio Fausto. Eu, por exemplo, tenho parente ali no Araquém, né? Minha tia Alcina, tem Cardoso, que é na esquina, tem aquele armazém que não sei nem se ainda é vivo, mas era muito amigo da família, a gente tratava como tio. E meu tio tinha um sítio, meu tio Fausto Rosa Simplício, tinha um sítio que chamava Vila Três Santos, que era ali dentro da Pitangueira, onde tem, acho que é a Unime ou a Unibe, era naquela região. E era um sítio que você entrava pela frente, quando ia parar já estava num local chamado Adraga. A Draga era o rio que passava por trás. Antes de você passar para ir para a praia, você tinha que subir um morro, porque é aquelas dragas antigas, né? Que cavava tal, fez um morro do lado do outro rio, passava no meio. Então a gente passava um morro, passava por dentro d'água, passava o outro para chegar na praia. Gente, esse é o seu programa, Iniciar 40 Anos, o podcast O Agora, que tem a direção de Cleiton Carluxo, eu troco o nome do outro, e a coordenação de Otto Carluxo, e tem a produção aqui da nossa Cristina Antunes, certo? E o comentário de Jorge Mavillier, certo? Hoje estaria vindo aqui a nossa Amélia Nunes, né? Que é uma das diretoras do projeto de Iniciação da Delegada, que vem trazer para a gente essa informação muito boa, essa parceria com Cuba, certo? E eu quero agora, Jorge, vamos fazer um bate-bola para acabar logo o programa. Você disse que joga futebol, gostou de futebol, e eu queria dizer para você, me falou uma coisa que me deixou curioso. Você falou que assistiu, se você nasceu no mesmo ano que eu nasci, você falou que assistiu a Copa do Mundo lá em Arembepe, quer dizer, tinha a mesma idade que eu. E eu assisti a primeira Copa do Mundo na rua Barro Falcão, 64, Brota, onde eu nasci. Me lembro muito bem, viu, Cristina, que a Copa de 70, certo? A minha madrinha, ela no Gola de Perança, que foi, eu não entendia bem, era tão bobão que eu me lembro que eu estava lá assistindo sem entender muito bem, que aquela Copa é a primeira, é bom, importante a pessoa saber, que ela é a primeira Copa do Mundo ao vivo. Não é isso, Jorge? Então ela saiu ela trouxe o sanitário, aí caiu na porta, na frente que a gente não esquece das coisas, ainda mais adolescente. Ela caiu em plena sala, que trouxe o cano sanitário para comemorar o gol do Pelé. Certo? Eu assisti em Brotas, e você assistiu em Arembepe. Nesse tempo eu não sabia nem que Arembepe existia. Me conte aí. Eu assisti em Arembepe, né? Em 1970, como também assisti
o bicampeonato do Bahia, aí eu estava em Arembepe, mas era dia de festa de Arembepe, a gente teve que ir para Jauá para assistir, porque Arembepe estava muito cheia. Sim, a seleção brasileira, o que você achou desses últimos 2 jogos da seleção? Se está tudo certo, se você acha que precisa mudar alguma coisa, o povo quer saber. Eu sou testemunha, eu vi você jogando bola. Eu vi você dando uns tapinhas. Esse homem botava onde queria. Pegava o balão de cor assim, olha, e eu tô ligado. Diga aí, me conte aí, o povo quer saber. O futebol, na época em que eu brincava uma bolinha, até os dias atuais mudou muito, sofreu grandes mudanças. E uma coisa que eu tenho certeza é que se o Pelé viesse jogar hoje, ele não ia ter a possibilidade de fazer tudo o que ele fez. Como também o ponta-direita, o Garrincha, não ia ter a possibilidade de fazer tudo o que ele fez, porque hoje os caras pegam no meio, pegam na cintura, né? Mas naquele tempo, né, o Brasil tinha mais disponibilidade de pessoas disponíveis para jogar bola, então fez de tudo que fez. Não te interrompendo, mas o cara que joga bola, que eu gosto de bola, eu não sou ruim de bola. Sabe, eu gosto de bola, gosto de bola, eu sou técnico, trabalho em futebol, coisa. Mas só quero dizer para você, eu entendo, que o Pelé até respondeu sobre isso. Pelé respondeu ele assumiu. Ele respondeu isso aqui. Não, ele respondeu sobre isso. Se eu tivesse nessa época, estaria igual a outro. Por que ele está? Porque ele estaria seguindo os mesmos conhecimentos da nova época. Não ia, ele não ia ser Pelé daquele tempo. É impossível. É impossível. Ele foi para a seleção muito novo, Pelé. Foi com 16. Jogou a primeira partida com 18. Fez do que fez durante 2 Copas do Mundo, basicamente, né, onde ele foi titular. Só que o futebol evoluiu. O Brasil tem perdido para times que nunca perdeu. E é jogando. A partida entre Brasil e Senegal foi uma partida como se a gente estivesse vendo ali um Brasil e Alemanha, um Brasil e Itália, um Brasil e França. Foi um jogo de grande concepção em todos os sentidos, cênico, didático e futebolístico. Foi disputado. Não tem mais ninguém que não jogue bola a nível do futebol que se joga. Todo mundo fala futebol europeu. Mas se você ver e for analisar com tranquilidade, você vai ver que o futebol europeu é constituído de jogadores do mundo inteiro. Tem um time europeu, não sei qual é o nome, não me lembro muito bem, não fiz a pesquisa e não sabia também que essas perguntas iam serem feitas. Tem um time europeu que é constituído de titulares, todos fora do país. E é um dos melhores. E é um dos que ganha todos os títulos lá no país. Então, está provado que a Europa não rouba desde ontem, não. Rouba há muito tempo. Rouba desde, né, as caçadas e sequestros e os aportamentos, os aprisionamentos lá em África, né, para constituir a Europa que se constituiu. Então, no futebol também. Eu quero dizer que a citação que eu faço em relação a Pelé e Garrincha é em relação ao sistema de marcação. O sistema de marcação hoje é mais tático. É mais tático do que técnico. Agora, essa estratégia, claro, quem tem malemolência vai onde quer. E, inclusive, Pelé teve a capacidade de admitir que ele nunca foi melhor do que o Bruxo. Porque o Bruxo começou jogando futebol de salão. Pelé nunca jogou futebol de salão, Pelé jogou futebol de várzea. E o Bruxo Cristina, fazia... você sabe quem é o Bruxo, Cristina? Sabe quem é o Bruxo? Vai ser comentarista agora da Copa, da Globo, ele e Denilson. Ronaldinho Gaúcho. Pelé disse que jogou muita bola, mas ele não jogaria mais do que o Bruxo. Antes de morrer, ele falou isso. Ele chamava o Bruxo de mestre. E o Bruxo, não, o mestre é o senhor. Quer dizer, um papo entre duas personalidades bastante, né, generosas e que se entenderam como grandes jogadores, sim. Mas tem um negócio que está por trás disso que chama-se marketing. Quem paga pela marca e o jogador da marca tal é quem joga. Tem muita gente boa no Brasil que não está na seleção. Porque joga no Brasil. Mas os que jogam na Europa é os que as empresas de marketing mais chamam, né, para a seleção. Então, para mim, não está formada. É uma seleção competitiva? É. Mas precisa ainda de muitos ajustes. Na Copa, o Fortaleza tirou o Santos. Foi o Fortaleza? O Fortaleza vai jogar amanhã com o Bahia. O Fortaleza joga com o Bahia.
Palmeiras joga hoje com o Vitória. Será que mais um time do Nordeste vai tirar o Santos da primeira divisão, Jorge Mavili? Os times da Bahia têm essa riqueza de beldade, né? Sempre que pega um time necessitando de resultado, eles cedem o resultado, né? Isso já aconteceu por diversas vezes. Por conta de tudo isso que a gente acabou de falar aqui, de investimento, da marca que paga e etc. Eu espero que esse time aí que você falou, que o meu é o outro, faça um bom jogo hoje contra o time verde e branco. Bom, então, E traga um bom resultado, porque a gente já perdeu um e estamos quase perdendo o segundo, né? Já perdemos o Sport e estamos perdendo um dos dois lá do Ceará. E aí perder mais um aqui do Nordeste, sendo da Bahia, vai ser doloroso para a gente. Espero que faça um bom jogo. bom, Cristina, então o Vitória está jogando lá com o Palmeiras, certo? Já está jogando? Acho que está, né? Espera só. Você que está aí do celular. Bom, estou sem hora aqui agora. Eu sei que você estava acompanhando. Acho que é 17 horas, parece o jogo. 19 horas, aliás. Então, o Vitória e o Santos, é a minha preocupação. Será que o Santos vai cair? O Santos de Neymar? E Neymar, Jorge? Fale sobre Neymar. Eu acho que o Neymar já conseguiu tudo que ele precisaria conseguir com o futebol. Inclusive o direito de dizer que não joga em campo que não seja com piso natural. Né? Como é que pode? Como é que pode? Pelé teve esse direito de dizer que não jogava em campo, como é que chama o campo? Sintético. A pessoa. Mas aí tem uma questão, é por conta do sofrimento que ele já teve, que não permite o contato, porque a queda no campo sintético é muito mais prejudicial do que no campo natural. Né? Mas é um grande jogador. Eu só penso que ele acha que não precisa mais ganhar dinheiro com o futebol, está cheio de dinheiro e talvez não tenha mais o mesmo interesse. A gente está acabando o programa, vendo aqui um bate-bola, aqui estou fazendo perguntas com o Jorge, assuntos que, para poder justamente, aqui solto, aqui sem nenhuma, sem ter falado antes, então está trazendo. Eu quero saber desse programa de paz em Gaza, que o presidente dos Estados Unidos está articulando. Quer que você pode falar sobre isso, Jorge? Que cara perverso, né? Diz que é bate-bola e daqui a pouco já quer me levar a falar de relações internacionais. O povo quer saber. Mas, em nome do povo e em resposta ao povo, vou fazer um esforço aqui de resposta. Eu continuo sem entender, ou seja, eu continuo desentendendo, eu continuo desentendendo como é que tem dinheiro para financiar a guerra e não tem dinheiro para acabar com a fome. Né? Países mandando montanhas de dinheiro para que o outro enfrente, um enfrente o outro e o outro enfrente um. E eu não vejo com essa mesma capacidade países mandar montanhas de dinheiro para acabar com a fome. Principalmente naquele lugar que foi mais dilapidado por todas as explorações que o mundo conhece, que foi o continente africano. Né? Hoje nós podemos contabilizar dos 54 países que existem em África. A África não é um estado, nem um país, é um continente onde existem 54 países e a maioria desses países são da África Austral, da África ali embaixo, ou do meio para baixo, que é a África Negra. Depois começa a clarear um pouco, não por conta de pigmentação, mas por conta mesmo de Ô Jorge, para finalizar... dados da natureza, que pouca melanina ocorreu lá em cima e muita melanina cá embaixo. Né? Então, mas você falou no outro cara que é o causador disso tudo. Aliás, a política que ele desenvolve, querendo ser o dono do mundo, e outros presidentes que o antecedeu também trabalhou com essa ideia, de que é o Trump. Todos eles, até Trump o próprio Obama parece... Trump é um cara que enriqueceu vendendo o que aqui a gente chama de cachorro-quente. Né? A McDonald's, a empresa multimundial, multitudo, chamada McDonald's, é de propriedade dele. E que hoje, segundo informações que temos, não produz mais nada. Só faz vender franchise e vende o nome.
e a receita dos produtos. E você faz do jeito que você quiser, no país que você tiver. Só para usar o nome. Só para usar o nome. Né? Então, mesmo que o cara que domina tudo isso aqui, quem está fazendo que é a comunicação, que é um cara chamado Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, eu aprendi isso com o Fernando Conceição, meu mestre, que está disputando lá a condição de reitor da UFBA. Está brigando com dois. Está brigando com dois, um que já foi, né, reitor que quer voltar, e o outro que nunca foi reitor, mas é vice-reitor do atual, que é o Paulo Miguel. O atual é Paulo Miguel. Mas um que já foi quer voltar, e Fernando está no meio dos dois lá, querendo entrar, e não sei nem se vai conseguir, porque ele teve umas questões lá na UFBA que deixou ele em situações difíceis. Mas aprendi com ele nos cursos, um curso chamado Comunicação Política e Políticas da Comunicação, foi onde eu fui aprender quem é o cara que domina toda a comunicação, todo o noticiário no mundo inteiro. Esse cara chama Rupert Murdoch. Não passa uma notícia em nenhum canal de rádio ou televisão que não tenha a aquiescência, ou seja, a permitividade desse senhor que se chama Rupert Murdoch. Então, o Trump quer ser isso do mundo inteiro, ele quer ser o dono do mundo. Né? Assim como outros ex-presidentes também tentaram ser. Mas os melhores a gente sabe quem foram, né? De Abraham Lincoln, de Obama e outros que se pareceram progressistas e democratas, não no sentido ideológico que é implantado lá, que é o bipartidarismo. E a única coisa que é interessante que eu acho lá nos Estados Unidos, na América do Norte, é o voto ser distrital. Você só pode ser candidato ali no seu distrito e só recebe voto do seu distrito. Esse negócio de você morar em Acajutiba e receber voto de Salvador para ser deputado estadual, para mim, essa legislação tem que ser chamada a responsabilidade. Já para finalizar, já terminou o programa, eu queria só uma pergunta sobre a criação de um partido negro. Por que o movimento negro? Por que não foi ainda possível, Jorge Mavilier, o Brasil, a Bahia, nascer aqui onde for a criação de um partido negro? Para finalizar, a última pergunta. Bom, o Partido Negro já existiu, né? Entre os anos 30 e 40 foi criada um partido chamado Frente Negra Brasileira, que é uma experiência que vem desde o teatro experimental do negro, com Abdias Nascimento e com uma negrada que começou... Oliveira da Silveira? Oliveira da Silveira é outra questão. Oliveira da Silveira é do 20 de novembro, que a gente vai emendar aqui e vai falar para encerrar o programa. 1930, eu tive inclusive informações, eu recebo de todos os partidos com interesse em formar um partido específico. O TRE chama, o TSE, aliás, TRE nos estados. O TSE Federal, Tribunal Superior Eleitoral, ele utiliza uma denominação para esses partidos, com essa conjunção, como Partido Negro, Partido isso, Partido aquilo, de partidos específicos. Né? Tanto que tem uma lei que precisa ser votada para que os partidos que estão aí definam-se por especificidade, não por partido por qualquer coisa, e está lá um monte de banca de negócio. Eu acho que o movimento negro não avançou para fazer um partido político, porque a negrada primeiro que não conhece da política, é analfabeta política. O preto só presta para votar, a preta só presta para votar. Veja na direção dos partidos que você participou. Quantos presidentes você viu preto? Qual era a relação sua com esses dirigentes dos partidos? Eu participei de um partido, foi o PSB, que eu fui convidado a entrar por Domingos Leonel e Valdemar Oliveira em 1996 e fiquei até 2013, portanto 17 anos no PSB, que foi a minha faculdade, foi a minha escola, onde eu fiz mestrado, doutorado, PhD, tudo em política, porque até aprendi a fazer partido, foi dentro do PSB. Porque no PSDB que eu passei, logo o PSDB do início, depois do racha, porque o PSDB veio do racha do PMDB, do MDB antigo, guarda-chuva de todo mundo, no bipartidarismo. E eu tive uma passagem de 4 a 6 anos, que foi quando Lídice foi prefeita de Salvador. Ela era do PCdoB,
anunciou a candidatura dela a prefeita depois daquele trabalho das 3, Lides, Salete e Beth, que deu para ela uma visibilidade grande, mas não conseguiu ser governadora. Então ela criou ali uma musculatura para ser prefeita e acabou sendo prefeita. O Haroldo Lima disse, pelo PCdoB você não será candidata. Aí as forças progressistas, lideradas por Leonel, Jutaí Magalhães e tantos outros, a convidou para que entrasse no PSDB e que garantia uma legenda para ela ser prefeita. Ela aceitou, foi, virou prefeita. Inclusive com aquela marca, né? A primeira prefeita de Salvador, com aquela música linda feita por Tom Matéria, e que depois a sua e nossa amiga, no mesmo ano, concorreu também com um marketing que dizia a prefeita perfeita para Salvador. Foi Maria Del Carmo. Né? Então, eu penso que ainda não se fez, porque há uma questão de credibilidade de quem está fazendo. Né? E tem um monte de irmãos e irmãs que têm pouca credibilidade quando se fala em política, que já foram testados no parlamento, já foram testados em direções partidárias e fizeram muito pouco. E quando diz que estão fazendo, muito poucas pessoas acreditam. Eu já participo da criação de 3. O que mais procurou foi o PPL, Partido Popular de Liberdade de Expressão, que virou partido, está estacionado no TSE, porque por pouco não se vendeu para salvar o Pátria Livre. Como nós da Bahia dissemos que não íamos para uma provável composição com Pátria Livre, então nós conseguimos tirar nós em mais 17 estados. Então foram 18 estados que deixaram a construção do PPL, onde precisávamos só de 9, organizar em 9 municípios para poder ganhar a legenda, que era o número. Mas está lá estacionado, o pessoal do Rio de Janeiro disse que vai resgatar, não acredito que consiga, se conseguir estarei aqui para ajudar, mas não vou para dentro como antes. Estou em outros projetos de construção partidária, inclusive me preparando para fazer a consultoria que você pediu, de ver como é que transforma a NCA também num partido. Eu acho que a NCA tem que ser assim, a entidade que ela é, e ser legalizada, ser constituída como um movimento. Porque eu não vejo o NCA, por exemplo, como uma entidade, uma instituição, eu vejo o NCA como um movimento, que tem um CNPJ que ele está ali, ele colocado à condição de OS, de Organização da Sociedade Civil. Aliás, OSC, é uma OS, no caso, né? É a Organização da Sociedade Civil. Para ser o CIP, teria que ter interesse público, mas não é o CIP, então é uma OS. E não é difícil fazer um partido. O grande problema com o qual a gente se bate é quando chega no momento de você fazer a nominata, pegando as pessoas interessadas, que o TSE pede de 90 a 100 e poucas pessoas para assinar todos os documentos, e quando se barra na questão dos custos. É uma grana para você registrar no Cartório Nacional em Brasília. E é uma grana também para publicar o extrato do Estatuto na imprensa nacional. Porque só depois de percorrido esses 2 trâmites é que o partido pode ser entregue no TSE, para o TSE fazer as avaliações e as averbações que seja possível para legalizá-lo. Bom, gente, acabou nosso tempo. Quero só agradecer, Jorge. Jorge, faz a sua consideração final. Muito obrigado mais uma vez e espero que a gente conclua os nossos acordos para que a gente possa continuar aqui colaborando na condição de comentarista, inclusive asseverada hoje por Carluxo, na presença da nossa Cristina, que eu agradeço também aqui a operação e a gentileza de me aturar, né, e lhe aturar também. Somos aturáveis, né? Mas eu fiquei muito feliz com a fala de Carluxo, antes de nós começarmos a gravação desse programa, porque ele disse que resolvesse com você e com Cristina e que estava tudo certo. Então, só falta agora a gente elencar o que é preciso e partir para que ele assine e dê um ok, porque para mim tem que estar assinado. E eu conheço Carluxo há mais de 50 anos, além de ter convivido com ele no PSD, que foi muito maravilhoso. Obrigado a vocês, obrigado a todos e a todas aí da audiência, e espero que eu possa continuar. Na próxima quarta-feira, certo? Nós está vindo aqui, certo? Que você tem o nome dela aqui, Amélia Nunes, aqui, que até ela perguntou, então Zé, para levar essas informações, eu digo, você não grava um vídeo, que nós temos um grande problema, nós negros, temos um grande problema que ainda acreditamos mais na fala da mulher.
para que as coisas aconteçam. Ela é uma mulher muito branca, mas ela reconhece, ela defende a causa negra, há muito tempo, a minha filha é muito nesse trabalho, ela concordou comigo. Então eu vou fazer o vídeo, então, né? Quer dizer, são coisas que estão acontecendo nesse grupo. Falei para você que nós, o PPL, o NCA, já elegeu 2 vereadores. Hoje já estou 2 vereadores nasceram do movimento. Antes de você voltar com a chave da casa de Carluxo, eu estava conversando com ela sobre essa história, que você já teve um partido na mão, não foi? Falei, Cristina, foi ou não foi? Com certeza. Então, gente, quando eu estou te colocando, não é que eu quero me expor, eu sou o primeiro artista, apareci na televisão, que ninguém viu, não sei, mas fui, quer dizer, nós conseguimos pela primeira vez levar, Lauro de Freitas não tinha mais de 10 mil pessoas, levamos 10% da cidade para a cidade, para o Carnaval da Bahia, e esse homem aqui foi um homem que ajudou a auxiliar, todo ele falou, como é que faz isso, Tom Zé? Preciso do mestre capoeira, chamar mestre Sérgio, mestre Reginaldo, seus mestre Sérgio e mestre Reginaldo, é o que é, conhecido em várias, tem mais de 100 academias no Brasil e no mundo, me chama mestre Sérgio, me chama de mestre. Eu fui lá, na academia dele aqui, ele apresentou para os alunos, olha meu mestre aqui, mestre Sérgio, entendi o que ele, precisamos de uma igreja que ajudou a fazer a aula de capoeira, mestre Sérgio e o mestre Reginaldo. Então, quando eu coloco para você a minha história, não é que eu quero ser nada, não. É para você ver que nós somos capazes de construir um projeto único de resgate da nossa história, nossa consciência, nossa ancestralidade. Então, vai ter a nossa reunião com as pessoas que vão estar organizando a atividade para o dia 13 de dezembro, tá? E vou dar posse à nova diretoria. Estou convidando mais uma vez Jorge Mavilê para assumir a frente da direção. Quem comanda um projeto é o diretor, é o secretário. Então, o presidente ele tem outras demandas para mobilizar, eu tenho que mobilizar para trazer pessoas. Então, eu estou passando essa situação que é muito mais importante que o presidente. Então, gente, demais. Até a próxima quarta-feira com Amélia Nunes, trazendo para você um projeto de Cuba para fazer com que seu filho e sua filha se tornem médicos, se formem lá em Cuba. Para isso, você precisa do quê? Comprar a camisa do NCA e se tornar um associado ou associado. Muito obrigado, até a próxima quarta-feira. A NCA sempre o quê? Presente.